Estamos de volta com a nossa leitura comentada do livro A Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi, Fumitaki Koga. Nós estamos vindo para a segunda parte da primeira noite. O livro ele é dividido em 5 conversas que acontecem entre um jovem e um filósofo. Essas conversas acontecem durante 5 encontros, que é como se fossem 5 capítulos desse livro. Nós já fizemos uma introdução, já falamos da primeira parte da conversa da primeira noite e chegamos agora na segunda parte da conversa da segunda noite com uma afirmação que eu considero fantástica, que é no mínimo curiosa, que diz assim: a infelicidade é algo que você escolhe para si. E olha o que mais que ainda vamos falar hoje sobre as pessoas sempre optam por não mudar. E por fim, quando ele diz: sua vida é decidida aqui e agora. Quantos assuntos interessantes, né? Então nós vamos começar lá na página 42, retomando aqui essa leitura. Meu nome é Elmer Bernardes e é um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre esses assuntos. Bem, vamos lá, vamos dar continuidade, só relembrando um pouquinho. A primeira parte que nós fizemos, ela termina quando o filósofo ele cita Adler falando que nós não temos que ficar pensando tanto sobre mudar o equipamento que nós temos, que é as nossas habilidades, nosso corpo, nossas aptidões, mas em fazer o melhor com o equipamento que nós temos. Não ficar querendo trocar ele, mas melhorá-lo, né? E aí já começa com um jovem super chateado, fala: não, isso é um absurdo, porque não é assim, porque não tem como a gente querer melhorar, porque algumas pessoas nascem em berço de ouro, essas têm vantagem, outras pessoas elas são mais privilegiadas fisicamente, ela tem um monte de privilégio, enquanto outras não têm isso. Enquanto outras, elas nascem em um contexto muito ruim e por isso elas são infelizes. Ela afirma aqui que existe uma infelicidade, ele afirma aqui que existe uma infelicidade que é de berço. E isso o filósofo não concorda. Ele fala: não, pera lá. Não existe uma infelicidade que é de berço. Existe, sim, uma condição que pode ser complicada, mas uma infelicidade que é de berço, não. Ele diz assim, olha, as pessoas elas são infelizes porque elas optaram por serem felizes. Em algum momento da vida delas, elas escolheram a infelicidade. Calma que isso é polêmico pra caramba, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos deixar isso bem claro aqui pra gente, pra entender o que os autores estão querendo dizer aqui. O filósofo na conversa, ele cita uma coisa que se chama o paradoxo socrático. Mas o que é esse paradoxo socrático? O paradoxo socrático é a expressão que Sócrates usa, que diz que ninguém escolhe o mal para si. Entende? Que ninguém escolhe fazer o mal voluntariamente. Olha que interessante. Por que isso é polêmico? Porque, como diz o jovem aqui, fala: não, eu conheço um monte de gente que faz o mal. Eu conheço um monte de bandidos, conheço sim, né? Já vi falar de muitos bandidos, de políticos, de pessoas corruptas, desonestas, que voluntariamente vão lá e desviam verba, são assassinos, são pessoas que batem carteira. Essas pessoas, elas estão escolhendo. Aí o filósofo vamos entender isso melhor. O que ele está querendo dizer, Sócrates está querendo dizer, é que esse bem e mal que as pessoas escolhem não fazer voluntariamente, né? Ou como ele diz aqui, ninguém faz o mal voluntariamente, não é aquele bem e mal filosófico, aquele bem e mal do conceito que transcende aquele comportamento apenas que é agradável. O que ele está falando aqui, ele cita 2 palavras. Uma é agaton, que é para bem, e outra é a kakon, que é para mal. Mas é no sentido de benéfico, entende? Ninguém escolhe fazer algo que é, digamos, que não é benéfico para si. Eu sei que isso é polêmico, que você pode pensar assim: poxa, mas cometer um crime não é benéfico para si. Mas alguém que está ali batendo uma carteira, por exemplo, inconscientemente, ela está acreditando que ao bater aquela carteira, mesmo que inflija o mal para o outro, para si ela está sendo beneficiada, entende? Até mesmo uma pessoa que desvia a verba da merenda, ela sabe que aquilo ali que ela está fazendo é errado, que está causando mal para outras pessoas, mas para si ela acredita que aquilo ali está causando um benefício, trazendo mais dinheiro, mais alguma coisa para ela.
Você fala, tá, mas beleza, o que tem a ver com as pessoas escolhem a infelicidade para si? Cara, tem muita coisa, porque ele diz assim, olha, em algum momento da vida, a gente pega as nossas experiências e atribui um significado para elas que faz com que a gente sofra. Só que esse significado só está arraigado em nós, esse evento só está presente em nós, porque de alguma maneira ela ainda traz um bem pra gente. Deixa eu melhorar isso aqui para poder deixar ainda um pouco mais claro. Porque se eu falar que o sofrimento que você tem hoje é um sofrimento que você optou ter, talvez você vai ficar bravo e não vai querer continuar a ver esse vídeo. Assim como quando eu li esse livro aqui a primeira vez, eu falei, nossa, não faz sentido eu ter escolhido a tristeza que eu estou passando, as características dos defeitos que eu tenho. Não faz sentido, eu não escolhi isso. Poxa vida, eu tive problemas familiares, eu tive problemas de contexto sociais, poxa, tantos problemas que me influenciaram. E aí a gente precisa ter muita paciência nessa hora para poder entender. Vamos lá, vamos entender isso bem. Imagina assim, e aí a gente meio que já vai passando para a parte que diz que as pessoas sempre optam por não mudar. Que é mais ou menos assim. Imagina que você está dirigindo um carro e para num semáforo e alguém vem com uma ferida enorme na perna e aquela ferida está saindo exudato, né? Tá saindo aquele líquido e tal, mal cheirosa. E aquela pessoa está com uma receita e pede dinheiro para você. E ao pedir dinheiro, você ajuda, porque você se comove, muitas pessoas ajudam. Quando ela chega em casa, ela vai contar o dinheiro que ela recebeu para poder comprar o medicamento e ela percebe que dá para, além de comprar o medicamento, ela percebe que dá para pagar a conta de água, a conta de luz, comprar comida para os filhos. Talvez você passe um mês depois naquele lugar e a pessoa continua com a ferida aberta, pedindo dinheiro do mesmo jeito. Você concorda que aquela ferida é algo que é ruim? Você concorda que aquela ferida mal cheirosa, ela é feia, traz vergonha? Mas você concorda que ela tem um benefício? Que tem um benefício por trás daquilo? E talvez o corpo até permita que aquela ferida fique aberta por mais tempo, mesmo que inconscientemente a pessoa vá ali fazendo algumas manobras, digamos assim, para impedir a cicatrização. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque é mais ou menos isso que ele está dizendo. Porque escolher ali algumas vezes aquele comportamento que aquela compreensão de vida que nos faz infelizes, ocupa uma função social na nossa vida. Eu ainda quero melhorar isso seguindo as ideias do autor, porque nessa parte aqui que o autor diz que as pessoas vou ler exatamente como ele diz, as pessoas sempre optam por não mudar, lá na página 45, ele diz assim, que a personalidade e o temperamento das pessoas, e eu não estou falando num conceito filosófico agora, nem grego, nem indiano, porque temperamento e personalidade tem a ver com o corpo físico, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com a nossa energia. Isso é a nossa personalidade. A identidade é algo superior que está dentro de nós. É como se fosse a nossa parte espiritual, né? Para os gregos eles chamam isso de nous, a parte noética, né? Que dá o contraponto com a parte somática, que é física, e a parte da psique, que são as nossas emoções. Então, ele está dizendo que é a personalidade que ele chama de estilo de vida, que na verdade é a visão que você tem do mundo e de si mesmo, é a forma como você enxerga o mundo. É a forma, digamos, que você é programado e age. Ele chama estilo de vida o processamento que você faz das informações e a forma que você reage a eles, dando sentido para as suas ações. Por exemplo, se uma pessoa te dá um presente e você, na sua programação, você não se sente merecedora, você rejeita aquilo. Ou você sofre para receber, tem dificuldades. Se você tem uma visão de que relacionamentos, de que casamentos são coisas infelizes, você vai dar um jeito de terminar todos os seus relacionamentos de um jeito ou de outro, para que você não entre num casamento. Mesmo que você fale, poxa vida, eu não quero ficar sozinho para sempre, mas a sua mente está dando um jeito ali de fazer com que você se livre de algo que é muito pior para ela. Então, o significado que você atribui para a vida, ela vai direcionar, né? Esse significado vai direcionar as suas ações. Isso ele chama de estilo de vida, entende? É como que você reage às informações. Ok? Então ele diz, esse estilo de vida não é algo que você nasce com ele. Você desenvolve esse estilo de vida. E ele diz que a psicologia adleriana
diz que é mais ou menos uns 10 anos de idade, de maneira inconsciente, a gente faz essas escolhas e a gente começa a vivê-las, a gente vai se habituando. E a gente acaba tendo como se fosse um carro velho, um veículo velho, que a gente sabe que ele tem dificuldades, não tem direção hidráulica e tem dificuldade para passar ali a quarta marcha e é a coisa mais louca, mas é o seu carro e você sabe dirigi-lo como ninguém. Querendo ou não, é seguro. Se alguém fala assim, dirige um carro mais moderno, automático, agora, a primeira vez, você fala, não, peraí. E se der alguma coisa errada? Eu prefiro a segurança do imperfeito ou daquilo que é já ruim, de alguma maneira, do que o risco de algo novo. Entende? Então ele diz assim, olha, beleza, esse é o estilo de vida. E lembra, a gente não faz isso conscientemente, a gente faz de maneira subconsciente, inconsciente. E ainda tem mais. Mesmo que isso traga mal pra gente, não quer dizer que a gente realmente acredite que isso é mal. Mesmo que você fale pra você mesmo, não, isso é mal, isso é mal, isso é mal. Você está falando apenas no nível do consciente. E existe um nível mais abaixo, chamado de subconsciente ou inconsciente, dependendo da abordagem. E deixa eu só te contar uma coisa aqui que eu acredito que é significativa e vale a pena. Eu não sei se eu já comentei com você, mas eu fui professor no nível superior, na área de saúde, por mais de 10 anos. Trabalhei com fisiologia, trabalhei com anatomia, com uma parte da anatomia chamada neuroanatomia, trabalhei com outras disciplinas também. Mas basicamente é dentro desse ciclo, desse grupo de disciplinas, dessa área específica. E teve uma informação que eu me lembro quando eu estava preparando uma aula de neuro, que para mim foi impactante, eu estou falando de coisas de quase 10 anos atrás, que dizia que as informações corticais do neocórtex, vamos dizer assim, da consciência, processam mais ou menos 60 a 110 bits de informação por segundo. Depois eu encontrei essa informação apresentada pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi no livro Flow, que é muito legal esse livro, vale a pena, recomendo. Quem sabe um dia a gente ainda faça uma leitura sobre ele aqui, porque é fantástico. De 60 a 110 bits de informação por segundo é o que a gente processa conscientemente, onde nós estamos agora, de maneira consciente. Uma conversa com alguém vai exigir atenção, 100 bits. Por isso que não dá para conversar com duas pessoas ao mesmo tempo. Alguém vai ficar faltando. A gente não é multitarefa como a gente pensa que é. Quando você dirige e digita, alguma das duas tarefas vão ser mal feitas, porque você não tem capacidade de compreensão de dados, de assimilação de dados, de interpretação desses dados, capaz de fazer duas coisas tão complexas ao mesmo tempo. Entende? Então a gente tem ali de 60 a 110 bits por segundo. Uma pessoa que está muito concentrada chega em 110 bits. E eu acho isso fantástico, porque quando eu era menino eu tinha um videogame que chamava Super Nintendo, que tinha 32 bits, e eu achava sensacional. Jogava Super Mario, jogava Donkey Kong, e era incrível jogar esses joguinhos, ter essas aventuras ali naquele videogame. Depois chegou um Nintendo 64 bits. Nossa, é o dobro. E assim foi se desenvolvendo os games, né? Os consoles e tudo mais. Mas era impressionante, porque eu sei que a minha mente processa 110 bits. Agora pensa aqui comigo. Quanto será que processa o inconsciente, que diferente do consciente é onde você diz como você tem que ser ali naquele momento, o inconsciente é onde tem as interpretações da vida, é onde está o seu estilo de vida. O consciente é como ele se manifesta, mas onde ele está, o seu estilo de vida, a forma que você enxerga a vida, está no seu inconsciente. Sabe quantos bits ele processa? Amigo, 11 milhões de bits. E se você comparar 11 milhões de bits com 110, é tentar segurar um tsunami com as mãos. É impossível. É impossível. Ou você pega esse seu subconsciente e alinha ele por muita vontade, com determinação para fazer aquilo que você sabe que é o certo, porque a única forma que tem de mudar o subconsciente é através do consciente. Ou você vai estar sempre batendo cabeça, sempre querendo uma coisa e fazendo outra. Sempre falando assim, poxa, eu queria enxergar o mundo de uma maneira mais feliz. Eu queria ser como fulano, ser como cicrano. E não posso ser. Você não pode ser, porque você diz que quer, mas inconscientemente você não quer, porque tem um benefício ser desse jeito. Entende? Esse é o seu estilo de vida, é como ele é formado, é como ele é poderoso. Isso está em você agora, isso está em mim agora. E é isso que está fazendo com que a gente seja infeliz. Agora deixa eu te dar uma novidade, que é o que Adler apresenta aqui através dos autores, que os autores trazem para a gente. Assim como com 10 anos de idade você escolheu o seu estilo de vida inconscientemente e sofrendo ou não, causando malefícios ou não, é o seu estilo de vida,
Assim como você escolheu aos 10 anos, você não nasceu com ele, você pode escolher hoje. Você pode escolher hoje um novo estilo de vida, uma nova forma de enxergar a vida. Aí o filósofo vai conversando e o jovem vai ficando enfurecido com isso e chega até a ser desrespeitoso, falando que isso não dá para poder fazer isso, que isso é um monte de teoria e não funciona, na prática as coisas são diferentes. E aí quando ele chega aqui na parte em que ele diz, a sua vida é decidida aqui e agora. Ah, amigo, isso aqui é impactante demais. Demais, demais, demais. E ele diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar como é que funciona isso para você entender bem. Eu tenho um amigo meu que ele diz que quer ser um grande romancista, um escritor. Só que o trabalho dele toma muito tempo dele, por isso que ele não começou a escrever. E aí ele diz que ele é muito talentoso, mas ele se acha muito talentoso, mas pela falta de tempo ele não consegue parar para escrever. Diz que vai fazer nas férias, mas quando chega as férias ele quer estar com a família. E mais uma vez ele não consegue escrever, ele não tem tempo para escrever. Ele prefere ficar naquele campo do se eu tivesse tentado eu teria conseguido, do que ter saído da arquibancada, descido para a arena e ter colocado a sua experiência em jogo. Homens na arena, vivendo as coisas, são diferentes dos homens sentados na arquibancada. Na arquibancada é muito fácil criticar, mas você não desceu para o play, né? Não desceu para jogar. Ele diz que provavelmente esse amigo dele não vai escrever aquele livro nunca, vai passar o tempo, quando ele se aposentar, ele fala, agora estou velho demais para isso. Na verdade, o que ele tem não é falta de tempo, mas é um medo muito grande de aquilo que ele escrever ser um fracasso. E ele prefere a ideia de, se eu tivesse tempo, eu escreveria, do que encarar que aquilo pode ser um fracasso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como você acha que ele se sente não escrevendo um livro? Você acha que ele está feliz? Também não. Sabe o que ele deveria fazer? Você sabe. Ele deveria ter escrevido o livro, colocado num concurso. E se ele for bem, maravilha, ele viveu, realizou o sonho. Se ele for mal, ele pode ou tirar aquilo da cabeça ou aperfeiçoar. Mas a vida andou, entende? A vida dele seguiu. Ele pôde experimentar, ele viveu aquela experiência, saiu da arquibancada, desceu para a arena, se sujou de suor, de sangue, de poeira, experimentou aquilo. Me lembro de uma frase que tem no tênis, tinha no tênis aquele jogador de basquete, o LeBron James. E lá estava escrito assim, homem na arena. E fantástico aquilo. Homem na arena. Essa ideia de arena, Roosevelt trouxe essa ideia de maneira muito bonita, falando assim, aqueles que querem viver a vida têm que descer para a arena. A vida é vivida na arena, não na arquibancada. Será que você e eu, amigo, não estamos fazendo isso? Vendo a vida da arquibancada, com montes de projetos que a gente não executa, muitas vezes pelo medo da rejeição, do fracasso, de não dar certo. Quantos empreendimentos nós não entramos, de relacionamentos, de amizade, de casamento, de trabalhos, de oportunidades, pelo medo? Sabe o que é pior, amigo? A gente faz isso de maneira inconsciente. Esse que é o problema. Eu lembro que uma vez, e não faz muito tempo, eu estava observando o movimento de um grupo de pessoas e vi que tinha algumas regras de onde entrar, onde não entrar, o que fazer, o que não fazer e tudo mais. É como se eu dissesse assim, a partir desse ponto aqui, tivesse uma plaquinha falando que só pode entrar... deixa eu pensar como. Vamos dar um exemplo, vamos criar um exemplo fictício para não tornar isso assim tão fácil de distinguir. Imagina que existe um lugar que diz que só pode entrar de máscara. Bom, a gente está vivendo isso aqui na pandemia, né? Um lugar que só pode entrar de máscara. Mas digamos que alguém entra naquele estabelecimento e não conseguiu ler a plaquinha porque a plaquinha ela caiu, ela foi arrancada. Então lá dentro está todo mundo de máscara e ela passa de uma vez e entra, só como ela não leu, ela está sem a máscara. E ela não está entendendo que ela está fazendo alguma coisa errada. As regras ali dentro não mudaram. O que mudou foi que a informação que estava ali caiu e quem já conhecia entrou com máscara. Quem não conhecia como foi aquela pessoa, ela entrou. Na hora que ela estava lá dentro, alguém prontamente avisou que ela estava sem máscara.
Quando ela foi avisada que a regra era que tinha máscara, ela, nossa, eu tô errado. Pegou a máscara do bolso, colocou a máscara e ficou tudo bem. Mas você entende que no primeiro momento ela não tinha consciência que ela estava errada porque ela não sabia as regras daquele lugar? É lógico que por direito a gente não pode aplicar isso, né, de maneira tão literal assim, até existe algumas possibilidades, mas de maneira literal não posso, porque a lei ela é divulgada para todas, mas usem só para esse exemplo. Enquanto ela estava inconsciente, ela estava cometendo um erro que ela nem sabia. Quando ela se tornou consciente, ela tinha duas opções. Ou ela colocava a máscara e adequava-se àquele lugar, ou ela saía daquele lugar. Entende? Tinha duas opções. Eu fico pensando, quantos dos nossos erros que nós cometemos hoje estão ainda inconscientes, sequer se tornaram conscientes. E a gente sabe que a gente precisa superar esses erros, descendo para a arena, se a gente de fato quiser ser feliz. Por isso que Adler diz que precisa ter coragem para ser feliz. Porque você precisa ter coragem para descer para a arena. E ele fala muito claramente, sai fora desse negócio do passado. Passado não existe, é uma informação que você vai lá e busca. Mas não fica preso no passado, porque de fato, ali aos 10 anos de idade, quando você escolheu seu estilo de vida, e hoje, quando você está aqui me ouvindo, você está escolhendo o seu estilo de vida nesse momento, a gente está sendo influenciado mesmo pelas questões sociais, pela nossa condição social, pelo nosso sexo, pelo nosso credo, pela nossa cor. Isso influencia, amigo, mas não determina. É lógico que isso influencia, mas chega algum momento que eu preciso tomar uma decisão. Porque o jovem pergunta para o filósofo, como que eu faço na prática para mudar meu estilo de vida? Ele fala, é simples, toma uma decisão. As pessoas, elas mudam, não é lentamente, elas mudam agora. O processo se solidifica lentamente, mas é uma decisão que é tomada agora. E você toma essa decisão aqui na mente e todos os dias trabalha para poder ser aquilo que você planejou ser. Epíteto fala isso, o filósofo estoico. Ele fala assim, primeiro decide quem você vai ser, depois faça isso acontecer. Se você for fazendo ao contrário, vai deixando acontecer e o que for te acontecendo vai te definindo, meu amigo, você nunca vai pensar. Você vai ser pensado, você sempre vai ser massa de manobra, você nunca vai poder ocupar verdadeiramente o seu lugar, você vai ocupar o lugar que os outros querem que você ocupe. É por isso que a gente precisa tomar uma decisão sobre mudar o nosso estilo de vida, aquilo que é a nossa personalidade, o nosso temperamento. Você e eu podemos ser exatamente quem nós quisermos ser, desde que a gente decida e todos os dias caminhe em direção a isso, fazendo o melhor que pode ser feito, descendo para a arena. Para poder finalizar, eu quero só pegar aqui uma frase de Adler. O que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-la daqui para frente. É você, vivendo no aqui e agora, quem determina a sua vida. Olha, se você sabe de alguém que precisa ouvir isso também, não tenha dúvida, compartilhe esse vídeo. Se você quer que o YouTube apresente isso para mais pessoas, você dá um like, faça isso. Deixa um comentário, isso ajuda bastante. E mais pessoas vão poder mudar as suas vidas. E todos juntos vamos caminhando rumo ao ideal humano. Um grande abraço, até o capítulo 2, que é a segunda noite. Até mais.